Olá, queridos irmãos, glória a Deus, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Ricardo Alcântara e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas no processo de salvação daquele que crê em Jesus Cristo, tá bom? Nós já falamos na primeira aula sobre regeneração, depois falamos sobre justificação, falamos sobre santificação e agora vamos falar sobre glorificação, que é a etapa final da salvação do cristão, né? Então você antes, talvez você ainda não viu as outras aulas, vá aqui, eu vou deixar o card aqui no vídeo e você acessa essas aulas para você chegar no processo de glorificação já com todo o conhecimento acerca desse processo que envolve a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Talvez você nunca tenha ouvido falar desses processos, talvez você já tenha ouvido até falar o que é justificação, o que é santificação, mas não ainda compreendeu o todo. Então, nesses episódios anteriores a essa aula de hoje, eu já falei sobre esses assuntos, então vai lá, tá bom? Então, sem perda de tempo, a gente vai começar aqui falando sobre glorificação, né? Eu trouxe um título para a nossa aula de hoje, que é a consumação final da salvação cristã, ou seja, é a etapa final da nossa salvação cristã. Então, se Deus já nos deu nova vida, que é a regeneração, nos declarou justos, né, que é a justificação, e está nos transformando, que é a santificação, qual é o fim de tudo isso? E a resposta bíblica para o fim de tudo isso é glorificação, né? Todo esse processo que envolve a salvação do cristão, desde a sua chegada ao evangelho, ao seu novo nascimento, tudo caminha para esse fim que é a glorificação. Então, quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, ali o Senhor nos encontrou, nos salvou, nos deu essa consciência de pecado, nos levou para esse processo de novo nascimento, nos justificou por meio da sua morte e ressurreição, está trabalhando em nós por meio do Espírito Santo nesse processo de santificação e agora nós caminhamos para o fim de tudo isso que é a glorificação. A gente tem um texto em Romanos que eu vou ler com vocês, tá bom? Romanos capítulo 8, verso 30 diz: E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Então, a glorificação é o destino final e certo de todo cristão verdadeiro. Então, nós passamos por todo esse processo de justificação, de salvação, para ao final sermos glorificado em Cristo Jesus. E aí, no caminhar da aula, a gente vai entender um pouco melhor o que seria essa glorificação, tá? Nas outras aulas, eu expliquei de forma bem didática, os processos, né? Da justificação, da regeneração e da santificação. Aqui eu vou trazer um apanhado geral, apresentando que a glorificação é o ato final da obra da salvação. Quando Deus, tá bom? Elimina completamente o pecado das nossas vidas. Ali, no processo de santificação, nós estamos ainda lutando contra o pecado, lutando contra a vontade da carne, mas quando nós chegamos na glorificação, esse pecado é eliminado totalmente, já não há mais como pecar, tá bom? Aqui também a gente entende que o Senhor transforma o nosso corpo e a alma do crente, né? E a gente vai lembrar do texto que fala que temos corpo seremos transformados de glória em glória, né? E torna o cristão plenamente semelhante a Cristo, que é o grande objetivo do Evangelho. Não é apenas nos salvar do pecado, mas é nos fazer uma família, a família de Deus, e nos transformar e nos deixar cada vez mais parecidos com Jesus, né? Totalmente semelhantes a Cristo. E introduz o crente na plenitude da vida eterna. Então, quando você ouvir falar de glorificação, você já aponta para a salvação do corpo e da alma para a vida eterna. E esse corpo que a gente vê hoje, esse corpo que é corruptível, né, que vai ser decomposto ali no sepulcro, ele já não existirá mais. Aí eu quero apresentar para vocês algo bem importante, que é assim, ó. Importante você lembrar, tá bom? Santificação é um processo diário. A glorificação é a perfeição, tá? Então lembre-se disso, que a santificação é esse processo diário, essa luta contra a vontade da carne que nós cristãos, por meio do Espírito, vamos combater, porque a palavra vai nos dizer que
nosso corpo, o espírito milita contra a carne contra o espírito, e um querendo realizar a sua vontade sobre o outro. Mas os que cremos em Jesus, nós temos que entender que o espírito tem que prevalecer sobre a carne. E nesse processo aqui é a santificação, que é esse processo diário. Agora, porém, na glorificação, nós estaremos em perfeição. É a vitória do cristão sobre a morte, sobre o pecado. Aqui nós já estaremos em Cristo Jesus. E isso é motivo de alegria e da glória a Deus, porque se chegarmos nesse estágio é porque nós vencemos. Então eu quero trazer alguns versículos aqui para fundamentar a teologia que fala sobre a glorificação, tá bom? Em 1 João, no capítulo 3, verso 2, o texto diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Olha só, ainda não se manifestou, né, Jesus como ele é, mas quando ele se manifestar, nós seremos como ele. Aqui já aponta para uma volta de Jesus glorificado, vocês lembram disso? Jesus foi morto, ressuscitou, e ele disse que ele voltaria. Ele não vai voltar da mesma forma. Então, Jesus vai voltar glorificado, e nós seremos semelhantes a ele. Também aqui em Romanos capítulo 8, no verso 18, o texto diz assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Então, em nós vai ser revelada uma glória, já diz o apóstolo Paulo. Também temos aqui em Filipenses, no capítulo 3, no verso 20 e 21, diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Queridos, isso é a alegria do cristão. Nós, com esses corpos humilhados sobre o pecado, sobre tudo aquilo que não agrada a Deus, seremos semelhantes ao corpo de Jesus glorioso, glorificado. Então, o apóstolo está apontando aqui para a volta de Cristo em sua glória, e nós, como igreja de Jesus, seremos também abençoados nessa sua volta com a graça de sermos semelhantes a Ele em seu corpo glorificado. Em Apocalipse 21, no capítulo 4, vai dizer assim que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E olha, se não tem morte, se não tem choro, se não tem lágrima e tudo passou, é porque nós somos agora salvos em Cristo e estamos em sua glória. E isso é maravilhoso. Eu também quero ler na carta de Paulo aos primeiros a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 42. Vamos lá. Espero que você me acompanhe aí. Marque os versículos, depois você volta, veja com calma, medite sobre os versículos, que essa é uma importante lição para nós sobre a nossa salvação, tá bom? Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. O que o apóstolo está dizendo? O corpo que é semeado, o corpo que é sepultado, esse corpo perecível, onde a gente sabe que ele vai decompor, que o homem veio do pó e do pó voltará. Então o apóstolo está dizendo que esse corpo que é perecível, ele vai ressuscitar imperecível, quer dizer, não morre mais, não tem capacidade para morrer mais. Ele é semeado em desonra e ressuscitará em glória. É semeado em fraqueza e ressuscitará em poder, ou seja, na ressurreição dos mortos nós seremos totalmente diferentes, seremos semelhantes ao Cristo, como o apóstolo está apontando. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Eu sei que muitos da nossa sociedade não creem nisso, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que há um corpo espiritual, que essa casa de barro que nós somos, um dia ela vai passar e nós ressuscitaremos. Olha, você vê que maravilha, diz o texto. Em glória, em honra, em poder e espiritual. E glória a Deus por isso, pois
Isso tudo é obra do nosso Senhor Jesus Cristo por meio do seu sacrifício. Também temos aqui ainda na sua primeira carta aos Coríntios, no verso 53, continuando, o apóstolo diz: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Hoje nós somos corruptíveis e mortais, mas a palavra de Deus aqui nos aponta para um período que nós seremos incorruptíveis e imortais. E isso é glória a Deus por isso. É a vida eterna que o cristão tanto almeja, tanto crê e tanto espera, tá bom? Continuando, eu trouxe alguns apontamentos aqui, o que acontece conosco na glorificação, tá bom? É o fim definitivo do pecado. É a vitória completa de Jesus sobre essa obra do pecado, tá bom? Então aqui não vai ter mais pecado. É um corpo ressuscitado e glorificado. É uma comunhão plena com Deus. Lembrando, na santificação a gente tem comunhão com Deus, mas é esse processo, né, diário. Às vezes erramos, nos arrependemos, continuamos a caminhar, mas quando chegamos na glorificação, é uma comunhão plena com Deus. Eu quero falar assim, é a similaridade do que acontecia no Éden antes da queda de Adão, uma comunhão com Deus plena, não havia pecado. É a vitória, a vida eterna sem sofrimento. É a plena conformidade com Cristo, ou seja, na glorificação somos transformados à imagem do Filho de Deus, e isso é maravilhoso. Glória a Jesus por isso. Nós sozinhos não teríamos jamais a capacidade de fazer coisa alguma. E em tudo nós dependemos do Senhor para fazer qualquer coisa. Né? Jesus já disse: sem mim vocês nada podeis fazer. E aqui não seria diferente, pois quem realiza a glorificação? Como resposta, eu quero dizer para vocês, assim como a regeneração, a glorificação é obra exclusiva de Deus, tá? Exclusiva. Tanto a regeneração como a justificação, acabei não colocando aqui, mas é obra exclusiva de Deus. Pois olha o que diz o texto em Filipenses 1:6, diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Também diz em Romanos 8, capítulo 8, verso 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ou seja, o mesmo Deus que ressuscitou a Cristo, o mesmo Cristo que foi ressuscitado, é o mesmo Deus que vai operar em nós nesse processo de glorificação. Ele é muito maravilhoso. Então a gente entende que a glorificação ela sustenta o cristão no sofrimento, pois, veja bem, nós somos pessoas, o ser humano de um modo geral, ele trabalha muito por recompensa, né? A gente trabalha por recompensa, vamos pôr dessa maneira. E a recompensa que nós almejamos, o trabalho que nós almejamos, o trabalho que fazemos e a recompensa que almejamos como cristão é justamente isso, que é a vida eterna. E dentro disso a gente olha e sabe que, como diz em Apocalipse, nós seremos livres de toda dor. Então o cristão olha para a glorificação e espera esse sustento, sabe? Livre do sofrimento. Olhamos para a glorificação e ela dá sentido à nossa perseverança. Por que eu me afasto do pecado, eu luto contra o pecado? Qual o fim disso? O fim disso é porque eu quero ser salvo, eu quero morar com Deus, eu quero estar próximo de Deus, eu quero agradar a Deus. Então todas essas coisas somadas, olhando para a glorificação, é a nossa motivação à perseverança. Né? Motiva a santidade de hoje, porque eu sei que a palavra vai me dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Olha, então por que eu luto para andar em santidade? Porque eu olho para a glorificação e eu entendo que eu preciso ser santo para andar com Deus, para ter uma eternidade com Deus. E alimenta também a esperança cristã, pois a glorificação nos dá a ideia da vida eterna.
junto com Deus. Colossenses capítulo 3, verso 4 diz assim: quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E isso é maravilhoso. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, seremos manifestados com Ele em glória. Nossa, meu Deus do céu. Esse é o dia aguardado para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Seguindo, meus irmãos, a salvação começa com nova vida, passa por transformação diária e termina em glória eterna. Eu quis trazer esse painel aqui pra gente, só pra gente relembrar, tá bom? Mas eu quero muito que você veja o vídeo e vou até aproveitar. Se você chegou até aqui, está sendo útil para sua vida, se inscreva no canal, tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe com alguém. O YouTube vai entender que o vídeo é relevante, que o vídeo pode ser útil e ele vai divulgar mais o vídeo, tá bom? Então eu te agradeço se você puder fazer, pois a gente tem uma proposta que é justamente servir ao Senhor de todas as maneiras. E se essas aulas forem úteis para a sua vida, for útil para mais alguém, já valeu a pena, tá bom? O Senhor é bom em todo o tempo, tá bom? Então vamos seguindo aqui, só para eu voltar no slide. Então, a regeneração é a nova vida, é aquele primeiro encontro com Cristo, onde nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, ok? Nesse encontro, nós somos justificados, quando eu declaro meu ato público de fé, declarando que a minha vida pertence a Jesus, eu estou sendo ali justificado. Então, na regeneração eu tenho uma nova vida e na justificação uma nova posição. Eu não estou sendo justificado, eu sou justificado. Posicionamento. Na santificação é a nova prática de vida. Eu vou lutando todos os dias para agradar a Deus, para ser com Jesus. E na glorificação eu tenho uma nova condição eterna. E eu já deixo de ser aquele homem pecador e na glorificação eu serei semelhante ao Filho de Deus, né? Na condição eterna. Eu quero justamente caminhar para esse último slide, dizendo que a glorificação é a certeza de que Deus terminará perfeitamente aquilo que começou em nós. Queridos, glória a Deus por isso. A justificação, a glorificação, perdão, é a obra completa de Deus em nós. É a vitória total de Deus em nós. O Senhor nos pegou no lamaçal do pecado, nos deu nova vida em Cristo, nos justificou por meio do seu sangue, nos contribuiu conosco por meio da santificação com o Espírito Santo. Nós jamais chegaríamos ao processo de glorificação se não fosse o próprio Deus. Pois é Deus quem faz tudo em nós. Nós não teríamos a menor condição de chegar até aqui onde nós estamos hoje se o Senhor não tivesse sido conosco, não tivesse nos sustentado. E para finalizar, eu quero apenas declarar esse texto para a sua vida, que está em Romanos no capítulo 8, no verso 31, que diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode impedir a sua salvação. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. A única coisa que eu quero reafirmar para você é que nós precisamos de Deus para todas essas etapas da nossa vida. Sem o Senhor, nada é impossível. A Bíblia vai nos apontar para alguns que deixam a fé, que abandonam a fé. Esses abandonam a vontade de Deus de salvá-los. Pois todos aqueles que querem ser salvos em Cristo Jesus e o buscam, o Senhor diz claramente: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Pedro vai dizer em uma das suas cartas que o desejo de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Que nós alcancemos a glorificação um dia, tá bom? Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu vou te pedir, seja fiel ao Senhor, fica firme com Ele e que a boa mão do Senhor te conduza a esse tempo de glorificação, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima. Fica com Deus.